na sequência. E o tema que eu vou deixar na mensagem de hoje é alicerces para uma igreja saudável. Vou repetir. Alicerces para uma igreja saudável. E eu estou aqui como pastor dessa igreja, um mês e pouquinho, né, que eu fui ordenado a pastor. Tenho aprendido muito, irmãos. Mas esta mensagem também é para você, para que você possa conhecer o pastor da igreja onde você está congregando. Porque um líder, ele tem que saber para onde vai. Porque se um líder não saber para onde vai, ele está perdido. E como é que você vai seguir uma pessoa que não sabe para onde vai? Não é verdade? Então, esta mensagem vai servir para você conhecer um pouco do meu coração também. O que eu penso de igreja? Por que eu quero que o pastor Ney seja o meu pastor? O que ele pensa da obra? O que ele pensa do que é ser uma igreja, do que é viver o evangelho? Ontem ainda estava falando com os irmãos, se a gente pudesse colocar aqui um propósito para a Igreja Formosa de Cristo, do Jardim Grimaldi, seria ser discípulos de Jesus. E para você ser discípulos de Jesus, uma discípula de Jesus, não pense você que é fácil. A gente precisa renunciar muitas coisas. E eu quero que esta igreja, ela seja uma igreja bíblica. Não somos perfeitos, eu não sou perfeito. No início, é um momento que a gente erra um pouco mais, né? Até falei para minha esposa, eu já queria chegar em janeiro, estar com tudo resolvido, que eu sou meio acelerado. Sou um pouquinho acelerado. Parece que eu sou calmo, né? Mas eu sou um pouquinho acelerado. E a minha esposa falou, calma, é só um mês. Não dá, você não vai resolver tudo em um mês. Talvez nem em um ano. Mas a gente tem que começar. E quando eu estou assim buscando, só para os irmãos terem uma noção como é que funciona a minha cabeça, tá? Você pode abrir na sua Bíblia em Atos capítulo 2. Eu estou, neste momento agora, lendo 6 livros. Eu pego um livro, começo a ler, estou ali na página 200 e pouco, aí vem outro, começo a ler, aí vem a enciclopédia lá que o irmão me deu lá, desse tamanho, começo a ler, na página 200 e pouco, aí pego outro. Irmão, estou lendo 6 livros, e estou lendo a Bíblia, lógico, a Bíblia eu leio sempre, né, de Gênesis a Apocalipse, já é de lei, e estou lendo também em italiano e inglês, então a minha cabeça é assim. E às vezes a gente precisa desacelerar um pouco, né? Porque eu já sou ruim de assimilar as coisas, lendo 6 livros de uma vez, né? Então às vezes é melhor você pegar um, ler ele inteiro, depois pega outro, mas eu não consigo, porque às vezes um assunto que eu quero estudar está nesse, outro assunto está naquele outro, então eu estou assim, essa é a minha cabeça, é a cabeça do seu pastor. Então eu sou uma pessoa que eu leio muito, né, eu gosto de ler, faz parte de mim, mas essa mensagem hoje vem também para tentar acalmar o seu coração, porque às vezes você fica preocupado, né? Onde será que a igreja vai chegar? O que será que Deus vai fazer? E Deus colocou no meu coração esta passagem que está lá em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, que diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Partir do pão é a Santa Ceia, tá? É a ceia do Senhor. No partir do pão, ceia do Senhor. E nas orações. Em cada alma, versículo 43, havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, versículo 46, perseveraram unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa, aqui já é refeição, tá? Primeiro pão que a gente leu, ceia do Senhor, e agora alimentação. O pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, olha que tremendo, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Essa passagem que nós lemos, e eu quero tentar colocar aqui o meu coração para você entender, porque às vezes o pastor Ney, de palavras, ele não é muito bom.
eu sou muito bom para ouvir. Se você quiser falar comigo 3 horas, eu vou estar ali, irmão, te ouvindo, olhando nos teus olhos. Eu gosto de ouvir. Mas às vezes para falar a gente tem um pouco de dificuldade. E eu tenho muita dificuldade nessa área, porque quem me conhece, eu sou convertido desde os meus 16 anos. E a minha vida sempre foi essa. O pastor João às vezes insistia para me sentar lá na frente, mas eu brigava, sentava lá atrás, né, Léo? Sempre. E se a minha esposa estava junto, ainda ficava um pouquinho mais na igreja. Mas se ela não estava, acabava o culto, sempre foi assim. Nada contra, era o meu jeito. Mas hoje Deus me trouxe para um lado que já não dá mais para fazer isso. Então eu tenho que melhorar essa área também. Estou aqui abrindo o meu coração para mostrar para você as minhas limitações. E você tem que analisar, vou querer seguir este pastor ou não? Né? Quer estar debaixo desta cobertura espiritual ou não? Essa é uma decisão que você vai ter que tomar. Mas o meu coração para Deus sempre foi muito sincero. Nunca me afastei da presença do Senhor. Com 16 anos me converti, com 17 já comecei a pregar a palavra, uma pessoa tímida, que ainda sou meio tímido, né? Muito tímida, mas o Espírito Santo, ele me tomava para falar, para pregar, e eu preguei a palavra do Senhor, e até hoje eu prego a palavra do Senhor. Mas a maneira como eu vejo a palavra de Deus, como eu entendo o que é a igreja, e esses são os princípios que eu quero aplicar aqui na Igreja Formosa de Cristo, do Jardim Grimaldi, neste tempo que eu vou estar aqui, que eu não sei qual é o tempo, Deus sabe se vai ser curto ou longo, não importa que seja o tempo de Deus. Mas enquanto eu estiver aqui na frente de vocês, como pastor de vocês, eu preciso orientá-los, vocês, na palavra. Porque eu amo a palavra de Deus. E às vezes a gente fica procurando, né, métodos, estudando igrejas grandes, pequenas, e a gente tem que entender, como nós vamos estudar aqui na palavra, que não é errado você ser uma igreja grande. Porque a gente pode pensar assim, aquela igreja é grande porque a porta é larga. Não é errado, desde que o fundamento seja certo, desde que os princípios sejam corretos. E se for da vontade de Deus que a nossa igreja cresça, porque a Bíblia fala, que você leu comigo no versículo 47, no final, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia os que iam sendo salvos. E da mesma forma, uma igreja grande pode olhar para nós e falar, uma igreja pequena não é de Deus, porque não cresce. Não é se é grande ou é pequena, não importa se a igreja é grande ou pequena. O que importa é o seu fundamento. Se a igreja estiver firmada na rocha, que é o Senhor Jesus, nós estamos no caminho certo. Mas independente se a igreja ela é grande ou ela é pequena, ela precisa frutificar. Ela precisa crescer. Ela precisa se desenvolver. E essas orações aqui de 21 dias têm sido tremendas na minha vida, porque vai me mostrando qual que é o propósito da nossa igreja. E cada dia para mim fica mais claro, acho que eu falei isso no primeiro culto que eu ministrei aqui, como pastor também, da outra vez também, que é ser discípulo. E para você ser um discípulo de Jesus, você precisa ser parecido com o mestre. Você precisa olhar para Jesus e falar, Jesus, eu quero ser o máximo possível parecido contigo. E por outro lado também, eu como pastor da igreja, eu tenho que olhar para vocês e falar, olha, sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Porque eu tenho que ser imitador de Cristo. Eu tenho que subir aqui neste altar com a minha vida alicerçada, não perfeita, porque perfeição a gente não vai conseguir aqui nesta terra. Mas a gente tem que subir aqui alinhado com o propósito, com a vontade de Deus. Quando eu peco, eu peço perdão. Quando eu peco, eu vou até a presença de Deus, eu me humilho na presença dele e falo, Senhor, me perdoa, eu errei. Eu não tenho dificuldade nenhuma para falar para você que eu errei. Se eu errar com você, eu vou falar, me perdoa. Mas se eu também estiver certo, eu tenho que ter a coragem de olhar nos teus olhos e falar, irmão, eu estou certo nesta área. Isso é o Espírito Santo que vai trabalhando. E ser discípulo de Jesus é entender que não só este espaço, essas
quatro paredes, mas a igreja que é você é um organismo vivo. Eu já disse isso aqui. E como um organismo vivo, a gente é um corpo, a igreja ela é um corpo de Jesus. E quando tem um corpo, imagina um bebê de um dia de vida, quando aquele bebê nasce, ele já tem tudo o que ele precisa. Ele já tem um pulmão, ele já tem um coração, ele já tem um cérebro, ele já tem olhos, tem nariz, tem boca. Ele tem já tudo o que ele precisa dentro daquele corpo. O que ele precisa fazer agora é se desenvolver. Ele precisa se desenvolver, se alimentar, crescer, para chegar no objetivo, que vai chegar o dia que ele vai ter que estudar, trabalhar, criar ali, ter a sua vida diante da sociedade, diante dos homens, e assim é a igreja também. Porque se eu não entender qual que é o meu propósito como igreja, se eu não entender qual que é o meu objetivo como cristão, se eu entender que o meu objetivo não é só preencher ali a ficha de membros e falar hoje eu sou membro da Igreja Formosa de Cristo do Jardim Grimaldi, não, isso é importante, mas o mais principal de tudo isso é você entender que você faz parte da Igreja de Jesus. E esta igreja, ela foi levantada, aqui é o início que nós lemos, é o início da igreja. Foi onde tudo começou. E eu disse isso por quê? Porque a gente fica se espelhando, né, achando que o que aconteceu na igreja A vai acontecer na igreja B. E não é verdade. Porque Deus, ele tem uma medida para cada um de nós. E ainda ontem eu estava meditando naquela questão do surf. Porque a igreja é como um surfista, ela tem que saber, entender, discernir qual a onda certa que ela deve pegar. Mas antes de um surfista ir para a água, para buscar a tal onda perfeita, esse surfista ele precisa fazer um treinamento. Ele precisa entrar numa escola. E eu estava vendo como que é, irmão Josué, como que é você fazer um curso de surf. Geralmente o curso de surf não começa na água, ele começa na terra. Vem lá um instrutor, coloca a prancha ali na terra, e ele pede para você subir na prancha, ele vai direcionando, alinhando o seu corpo, olha que interessante, alinhando o seu corpo, né, para você ficar ali na direção correta, como é que você deve se comportar. E quando você faz ali as aulas de posicionamento corporal, ele te coloca na água. Mas ele já não vai te levar diretamente para as ondas, ele vai te levar, fala de espumas, né, chama de espuma, aquela parte mais espumenta ali do mar, e ele vai te ensinar a ficar de pé na prancha em cima da água. Depois, com o tempo, você vai mais a fundo e você vai entrar na onda, naqueles tubo de água, né? Deve ser coisa linda, né, irmãos? Entrar naquele tubo de água e passar lá do outro lado. Só que olha só que interessante. Você pode fazer todo o treinamento necessário para subir numa prancha. Mas nenhum curso vai conseguir criar uma onda. Porque a onda no mar, quem vai direcionar, quem vai fazer aquela onda é... Só que para mim entrar dentro daquela onda, eu preciso estar preparado. E Pedro aqui, logo no primeiro dia, você vai ler no capítulo 2, versículo 41, que quando aquelas pessoas se converteram, depois que a igreja, ela foi batizada com o Espírito Santo, já falamos aqui várias vezes, no cenáculo, e aqueles 120 crentes reunidos foram batizados com o Espírito Santo, e Pedro saiu para fora, pregou a palavra, diz que naquele dia a igreja ela começou, por isso que eu disse que igreja grande não é errado. Porque essa igreja ela começou logo no primeiro dia com 3.000 pessoas. Interessante, né? Passou alguns dias, capítulo 4, versículo 4, diz que muitos, porém, daqueles que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número para quase 5.000 homens. Atos 4, versículo 4. Aí no capítulo 6, no versículo 7... diz assim, crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número de discípulos. Ou seja, desistiram de contar. Porque começou com 3, foi para 5, de repente Lucas falou, não dá para contar mais. Multiplicou. Imagina 5.000 sendo multiplicado.
Aí eu fico orando, pedindo a Deus a direção, como é que Pedro conseguia, eu falo Pedro, porque Jesus disse para Pedro, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro foi o primeiro realmente. Jesus olhou para ele e falou, Pedro, tu és uma pedra, mas sobre essa pedra que sou eu, a rocha, a pedra angular, a pedra principal, eu vou edificar a minha igreja. E Pedro foi o primeiro que colocou ali a pedrinha, e quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. Então não é se a igreja é grande ou pequena, mas é o seu fundamento, é o seu alicerce. E no versículo 42 que nós lemos, diz que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Porque a igreja é isso. Igreja é você saber, como aquele surfista, e Pedro ele já pegou logo a primeira onda, sabe qual foi? A onda de Nazaré. Quem conhece a onda de Nazaré é a maior onda do mundo, né, que tem lá em Portugal, quase 30 metros de altura. Acho que Pedro já foi direto naquela. Mas por quê? Porque ele entendeu o propósito de Deus. E nós, como igreja formosa de Cristo do Jardim Grimaldi, nós precisamos entender qual que é este tempo que o Senhor tem preparado para nós. Para ficar mais claro, através dessa ilustração, nós precisamos entender qual que é a onda que o Senhor está preparando para a nossa igreja. E para nós embarcarmos nesta onda, podermos desfrutar deste momento, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos, que é a palavra de Deus, porque se nós não estivermos alicerçados na palavra, meu irmão, não importa o que nós vamos fazer, pode até crescer com tantas técnicas que tem aí fora, mas eu dispenso todas as técnicas de crescimento que tem aí fora para me focar na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que importa. E me alegra muito o coração quando eu escuto alguns testemunhos do tipo, irmãos, eu tentei sair da igreja. Fui para outros lugares. Já ouvi isso aqui. Mas eu percebi que dentro da Formosa do Grimaldi tem palavra. E eu quero a palavra. Eu quero viver o Evangelho, isso é ser discípulo de Jesus. E nós precisamos ter, porque uma igreja ela precisa se desenvolver. Eu falei para minha esposa, eu queria resolver tudo em um mês, não foi possível, mas nós precisamos nos desenvolver. Porque se uma igreja ela não se desenvolve, o que acontece com ela? Ela adoece. E coisa triste é você ficar dentro de uma igreja que está doente. E existe, mas eu rejeito isso aqui neste lugar. Se tiver alguma doença que vai haver a cura em nome de Jesus. Porque uma igreja saudável, e olha o corpo, às vezes o corpo fica doente, fica. Às vezes você precisa tomar um remédio, precisa. Às vezes você precisa ir num hospital, precisa. E eu vou até mudar isso aqui, tá, presbítero? Eu falo que a igreja ela é um hospital. O hospital é bom quando você precisa, mas depois que você é curado, você sai fora. Você recebeu a medicação, você vai embora. Então a igreja ela não é um hospital, a igreja ela é uma casa. O louvor que a minha esposa me passou do Baruque é na mesa, na igreja tem mesa. E quando você se senta na mesa do Senhor, há um banquete, a comunhão, a restauração, a transformação. Então uma igreja saudável, ela cresce, e nós precisamos crescer para a glória de Deus. Por quê? Mesmo que precisa colocar remédio. Hoje não existe mais, mas na minha época tinha aquele metiolate. Irmãos, como aquilo doía, misericórdia. Aí eu tentava fechar o olho, né? Porque você acha que fechando o olho vai doer menos, né? Ainda tem, né? Só que não arde, né? Tiraram a ardência, né? A melhor parte tirou, né? As crianças de hoje são mais felizes, graças a Deus. Mas na hora que abria ali aquele corte e a minha mãe passava aquele metiolate, meu irmão, era... Às vezes precisa vir um metiolate dos céus para as nossas vidas. Porque a igreja, ela precisa, nós precisamos ser chacoalhados, mas a gente não pode ficar no comodismo. E Pedro entendeu isso. Pedro, quando ele via aquelas pessoas zombando, falando que eles estavam ali cheios de vinho, ele disse, não, isso é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias
Nos últimos dias? Os últimos dias é agora, irmãos. Nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E mostrarei os meus prodígios, aleluia, derramarei o meu espírito sobre os vossos filhos e as vossas filhas. Olha as crianças, bebezinhas ali, nós ouvimos um testemunho aqui na oração das gêmeas da nossa igreja, recebendo a presença de Deus, derramarei o meu espírito sobre os vossos filhos e as vossas filhas, e elas profetizarão. Os nossos jovens da igreja terão visões. E sonharão sonhos, os vossos velhos, os de mais idade sonharão. Porque a igreja é um lugar de reunião, onde todos são edificados e podem viver a presença de Deus de uma forma gloriosa. Mas para você ficar nesta igreja, agora eu estou falando da igreja do Jardim Grimaldi, você precisa ter este amor. Porque quando eu amo a minha casa, aleluia, quando eu amo a minha família, eu tenho o prazer de convidar pessoas para entrar dentro desta casa. E agora eu faço uma pergunta para você, membro da Igreja Formosa de Cristo do Jardim Grimaldi. Qual foi a última vez que você convidou uma pessoa que você gosta para estar dentro desta casa? Porque olha para Pedro. 5.000 e se multiplicava, você acha que ele tinha tempo para visitar cada membro daquela igreja? Um pastor, isso é humanamente falando, ele consegue ter comunhão em média de 30 a 50 pessoas no máximo. Acho que 50 é um exagero, dentro da igreja. Ele não consegue acompanhar 100%. Por isso que quando uma igreja ela passa ali dos seus 30 membros, que é o nosso caso, ela precisa desenvolver ministérios. Ela precisa desenvolver obreiros. E depois que passa dos 70, que é o nosso caso, graças a Deus já estamos passando dos 70, com as fichas que foram pegas hoje, já passou dos 70, está passando. Então, acima dos 70, o pastor ele precisa direcionar os líderes que tem na igreja, e esses líderes vão acompanhando, irmãos, porque a igreja, quando ela cresce, ela não pode estar ali alicerçada em um homem só, porque um homem só ele não consegue trabalhar sozinho, é impossível. Mas um pastor, quando ele tem uma equipe, quando ele tem obreiros comprometidos com propósito, estes obreiros vai fazer a obra de Deus crescer, e os membros da igreja também vão ser edificados. Mas eu retorno a pergunta para você novamente: qual foi a última vez que você convidou alguém para estar na casa do Senhor? Nós tivemos um batismo domingo, no final do ano. Quantas pessoas se batizou? Ficamos felizes, vale, nosso irmão é tremendo, ele já está lá, olha lá fora. Ele nem está vendo, mas olha quem está lá do portão. Se quiser pode virar. É o Jonatas, está lá fora, trabalhando. Porque ele se batizou num dia, no outro ele já falou: Ney, eu quero ajudar. Se precisar lavar o banheiro, que não importa, eu quero ajudar, eu quero estar ajudando a obra. Uma vida, importantíssimo. O batismo está aqui agora, no meio do ano. Sabe quantas vidas nós temos para batizar até agora? 0. Só que aqui a palavra fala, isso é para mim, tá? Que a igreja era acrescentada dia após dia. E o pastor tem que fazer isso sozinho? O seu papel, como evangelista também, é trazer as vidas. E deixa que o culto vai tratar com elas. Tem um louvor. Foi tremendo o louvor hoje, não foi? Glória a Deus, aleluia. Foi uma bênção. A palavra vai tratar. O evangelho vai restaurar. O evangelho vai trazer. Porque a nossa obrigação é divulgar o evangelho. Mas quem vai dar o crescimento é Deus. É Deus quem dá o crescimento.
Então nós precisamos entender que uma igreja ela não pode ser centrada num homem. O pastor é importante? É importante. O pastor é a identidade da igreja. O pastor João brinca muito com isso, né, Léo? Toda igreja tem o pastor que merece. Aí a igreja responde, e também toda igreja tem o pastor que merece também. Então é um merecimento mútuo. Então eu tenho que te merecer e você tem que me merecer. E vamos juntos crescendo. Mas a figura do pastor ela é importante? É. Mas a pessoa mais importante na igreja, sabe quem é? Jesus. A pessoa mais importante na igreja é Jesus. Se as pessoas não vierem aqui, aleluia, e ver Jesus na minha vida, irmãos, está errado. Se a igreja entrar aqui nos obreiros e não ver Jesus na vida dos obreiros, está errado, porque Jesus, Ele é a pessoa mais importante da igreja, e a Ele toda honra, toda glória, todo poder, todo louvor, toda adoração, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória, e o meu objetivo como igreja é trazer vidas, porque vai chegar o dia, eu queira ou não queira, que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. E o poder mais importante da igreja é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, meu irmão, porque se o Espírito Santo nos tomar, nos envolver, vai desenvolver dons, vai desenvolver chamados, vai desenvolver ministérios, irmãos, e a nossa igreja precisa crescer, você precisa crescer. Eu preciso crescer e me desenvolver para ser a igreja que o Senhor tem para mim, que a igreja que o Senhor tem para você. E o nosso objetivo mais importante é ganhar almas. Porque não adianta, meu irmão, ficar aqui no banco, engordando. Gordura, aí vem, peça o seu dízimo, peça a sua oferta, e a igreja, graças a Deus, ela está estruturada, mas não é isso. Porque não é esse o objetivo é ganhar almas. E você pode ser um ganhador de almas. Você pode ser um exemplo. Eu não estou falando ganhar almas para trazer para o Grimaldi, não. Às vezes você vai ganhar uma alma que vai para outra igreja. Glória a Deus, aleluia. O importante é você levar o evangelho do reino aonde você estiver. Porque uma igreja, ela precisa de identidade. Identidade, meus irmãos, de igreja. Agora eu estou falando de igreja, identidade. Ela é importante, porque mesmo no Novo Testamento, essa é a primeira igreja que nós lemos que nasceu, e eles tinham comunhão, né? Versículo 42 fala que eles tinham comunhão. A igreja pode ser a igreja que for, ela tem que ter alguns desses princípios, se tiver todas, é uma igreja top. Vamos orar para a gente ter esses princípios aqui? Havia temor. Muitos prodígios e sinais no versículo 43 era feito por intermédio dos apóstolos. Cadê os prodígios e sinais da nossa igreja? Agora isso é para mim, é para os presbíteros, para as evangelistas, para os diáconos, para as diaconisas, porque a quem muito é dado, muito é. Vou repetir, a quem muito é dado, muito é. Para os levitas. Nós precisamos ver os sinais aqui neste lugar. No versículo 45, por que eu cheguei agora no versículo 45? Porque toda igreja ela é diferente uma da outra. Vamos analisar as igrejas do Novo Testamento. Essa igreja de Jerusalém, elas tinham essa necessidade. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. O que isso significa? Você lembra que em Atos 2, vinha pessoas de várias partes do mundo, por isso que eles falaram em outras línguas, nas línguas das nações. Tinha algum árabe, eles falavam em árabe, sem saber árabe. Tinha um turco, eles falavam em turco, e assim. E a palavra de Deus tomou a vida daqueles 120 crentes, cheios do Espírito Santo, e começou a pregar em outras línguas da terra. Esse foi o princípio. Só que aquelas pessoas, quando se converteram, essas 3.000, 5.000 pessoas, moravam distante. Outras nações. E eles não queriam ir embora, porque não existia duas igrejas, só existia naquele momento, a igreja em Jerusalém. E eles não queriam ir embora, não queriam ir para suas casas, e eles ficaram em Jerusalém. Então, para sustentar, imagina, irmão, 5.000 pessoas, deve ser fácil.
Porque quem não voltou para suas casas, eles tinham que ficar em algum lugar. Aí os crentes abriam a porta da sua casa, aqui eu consigo uma família de 3 pessoas, ficava aqui eu consigo uma família de 5, ficava na outra casa, e eles ficavam nas casas em Jerusalém para não ter necessidade. O que eles faziam? Eles vendiam as suas propriedades e produtos entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Então não é que eles vendiam as casas e ficavam morando na rua, não. Alguém tinha 2 casas, tinha um terreno, Barnabé tinha um terreno, né, em Chipre, né? Lá em Chipre. Vendia, trazia aos pés dos apóstolos e era feita a distribuição diária para comprar comida. Essa era a necessidade daquele momento. Nós não precisamos aplicar isso agora na nossa igreja, mas este finalzinho aqui, ó, à medida que alguém tinha necessidade. Você pode ler comigo? À medida que alguém tinha necessidade. Uma igreja sempre tem pessoas que têm necessidades. E nós, como igreja, nós precisamos amparar essas pessoas que têm algum tipo de necessidades e ajudar. Mas toda igreja não é igual a outra. A igreja de Jerusalém era de um jeito. A igreja de Antioquia era de outro jeito. Era uma igreja mais focada em missões. Se você for lá ver, a igreja de Éfeso era de uma forma. A igreja de Corinto era de outra forma. A igreja de Tessalônica era de outra forma. A de Filipenses, de Filipos, era de outro. De da Galácia era de outra forma. Eram igrejas diferentes, uma era diferente da outra, mas o objetivo de todas elas era o mesmo. Era oração, era ceia, era perseverar, era comunhão, era fazer a obra de Deus. E se a gente não se colocar nesta posição de fazer a obra de Deus, irmãos, nós vamos perder muito. Porque às vezes a gente fica preso em coisinhas, situações que não vão nos edificar em nada. Mas nós precisamos, como diz o versículo 46, já estou encerrando, diariamente perseverar unânimes no templo, partir o pão de casa em casa, aqui já é refeição, e tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Perceba que eles iam para o templo todos os dias. Todos os dias, no versículo 46, eles iam para a igreja. Aí nós chegamos na nossa igreja, quinta-feira. Poucas pessoas. Chegamos no domingo. Poucas pessoas. Por quê? Porque alguma coisa precisa ser tratado dentro de nós. Se essa igreja, com 3.000 pessoas, conseguia estar cultuando ao Senhor todos os dias no templo, aleluia, nós também podemos, pelo menos 2 vezes por semana, estar cultuando ao Senhor. Porque isso é comunhão. Você não vai conseguir a sua vitória sozinho. Não é se isolando na sua casa, falando, será que alguém vai sentir a minha falta? Não, irmão, tira isso da sua cabeça. A gente vai se entender junto aqui, é dando as mãos, é orando, é buscando. Não deixa o inimigo entrar na sua mente achando desta forma. Porque se você fica muito tempo em casa, vem caraminholas na sua cabeça falando, olha, o inimigo tem razão, a igreja ela não me ama, ela não se importa comigo, ela não me entende. E você vai ali alimentando esta situação, daqui a pouco você já não quer mais vir para a igreja, porque você acha que a igreja não é um lugar bom. Mas eu quero, meu irmão, que cada vez que nós entrarmos aqui nessa porta, nós tenhamos alegria no nosso coração e entendemos que este lugar é um lugar de glória, é um lugar de bênção, é um lugar de transformação. E você tem que entrar aqui nesta casa para se sentir bem, para você ter esta alegria, singeleza no teu coração. Aleluia, o teu coração leve, meu irmão. Eu não posso
vir para a igreja e sentir o meu coração pesado, se ele estiver entristecido, alguma coisa está errada, aí sim nós precisamos orar junto. Chama os presbíteros, chama as evangelistas, chama a pastora, vamos orar, vamos buscar, mas juntos, perseverando em oração, nós vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, porque a nossa igreja, ela tem que entender qual que é o momento dela, e neste momento que ela está passando, nós precisamos crescer, desenvolver como igreja. Deus abençoe a sua vida. Eu quero que você se coloque de pé nesse instante. Esse é um pouquinho que eu penso como igreja, como o seu pastor pensa do que é a igreja, e nós vamos desenvolver. Porque discípulo é isso. Quero que você coloque a mão no seu coração agora. Se você quiser vir aqui na frente falando, Senhor, eu estou precisando ter esse sentimento que esses irmãos tinham, porque eu perdi. Eu estou na tua casa, Senhor Deus, mas eu estou, pela misericórdia, eu estou na tua casa porque eu sei que aqui tem vinho e tem pão. Eu sei que aqui o Senhor restaura, e você também está certo, porque neste lugar o Senhor, Ele trabalha. Mas eu não quero de jeito nenhum que você saia da mesma forma como você entrou. Porque se você sair da mesma forma como você entrou, alguma coisa não está certa. Você precisa ser transformado. Você precisa viver a alegria do Evangelho, porque estar na presença do Senhor. Aleluia. Se você estiver nessa situação, pode vir aqui na frente. Se tiver coragem, é claro. Pode vir. Quero orar por você. Mas enquanto isso eu vou orando com a igreja, porque o Espírito Santo de Deus, Ele está tratando. E você vai fazer uma oração a partir de hoje. Senhor, qual que é o meu propósito na igreja? Qual que é o meu propósito, Senhor Deus, na tua casa? Qual que é o meu propósito, Senhor Deus, nos teus caminhos? Qual que é o meu chamado, Senhor? O chamado está bem claro hoje. A palavra ela foi lida, ela foi ministrada, ela foi direcionada, e você sabe do seu objetivo na parte espiritual, naquilo que o Senhor quer para a sua vida. E se for necessário um posicionamento, igreja, se posicione nesta manhã. Porque esta palavra não foi só para o pastor, não foi só para o presbítero, para os evangelistas, para os diáconos e diaconisas e cooperadores, levitas, não, foi para toda a igreja. Você tem um chamado da parte do Senhor. Coloque a sua mão bem forte no coração. Ninguém quis vir aqui na frente, não tem problema, tá? Mas aí é onde você está. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, eu te louvo, eu te bendigo, Senhor, eu te glorifico, eu te exalto, eu te engrandeço, Senhor Deus, pela tua presença neste lugar, Senhor, e nós queremos viver a tua palavra, Senhor Deus, em novidade de vida, em transformação. Nós queremos viver, meu Pai amado, um evangelho genuíno, Senhor, sabemos que temos falhas, Senhor, todas as igrejas, Senhor Deus, que nós ministramos aqui nesta manhã teve falha. A igreja de Jerusalém teve falha. Senhor Deus, os diáconos teve que ser instituídos porque estavam sobrecarregando os apóstolos, Senhor Deus, que deveriam perseverar na oração e na palavra, Senhor. Havia reclamação, havia murmuração, mas o Senhor foi tratando, porque o Senhor foi levantando homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo para fazer a tua vontade, assim como Felipe, assim como Estevão, e Estevão foi apedrejado, Senhor Deus, por fazer a tua vontade, mas Felipe, Senhor Deus, ele conseguiu ministrar até mesmo para as suas filhas, que foram mulheres de profetizaram, mulheres de Deus, que pregavam a tua palavra, Senhor Deus, e isso eu te peço para a tua igreja, que de geração em geração, a tua igreja ela não venha perder o foco, independente de quem esteja aqui na frente, Senhor, quem esteja pastoreando a igreja, que a tua igreja ela não venha perder o foco, mas ela venha crescer na graça e no conhecimento
conhecimento do Senhor, e que esta igreja, meu Deus amado, ela venha a ser um referencial para muitas vidas, aonde vidas venham ser tocadas, venham ser tratadas, oh Senhor Deus, venham ser alicerçadas. Pai amado, a minha oração, eu já disse aqui, eu repito, para a tua igreja ouvir também, entender como que o seu pastor ora. Pai amado, eu oro, meu Pai amado, em duas frentes. Há muitas vidas, Senhor Deus, que deixaram de ir para a igreja, estão sem congregar, Senhor, e eu creio que o Senhor já está trazendo muitas vidas que estão sem igreja, Senhor, que fala assim: eu não sou mais pertencente a nenhuma igreja, vou ficar em casa. Mas o Senhor está tratando e está trazendo essas vidas para a igreja formosa de Cristo do Jardim Grimaldi. Esta é a primeira frente, Senhor, mas a principal de todas é orar, meu Pai amado, para ganhar almas, conversão de almas, Senhor. E eu oro para que este meu irmão, esta minha irmã, este membro da igreja, Senhor, seja este canal de bênção, Senhor, para proclamar a tua palavra, o evangelho, aonde eles estiverem. Como foi dito ontem aqui na oração pela nossa irmã, que ela vai num lugar e as pessoas notam algo diferente nela e se abrem, conversam. Da mesma forma, Senhor Deus, venha ser com meu irmão e a minha irmã, Senhor. Não permita, Espírito Santo, que dons e talentos venham ser enterrados, porque se dons e talentos vierem a ser enterrados, o Senhor irá cobrar depois, lá na frente, Senhor. Mas que eu, como pastor, não seja negligente com a tua igreja, e que a tua igreja também não seja negligente com o seu pastor, que a sua igreja não seja negligente, Senhor, com os líderes que estão aqui na frente, mas todos, Senhor, no mesmo objetivo. Venhamos crescer para falar daquilo que o Senhor quer, daquilo que o Senhor almeja, porque o Senhor é bom, e a ti a honra e a glória e o poder para todos sempre. Amém. Irmãos, eu vou pedir para o presbítero Luiz fazer essa oração da bênção apostólica. Eu vou ficar lá na porta, tá? Eu falei isso, né? Que às vezes eu fico aqui na frente, os irmãos vão embora, eu não vejo, mas eu vou ficar lá com a pastora Marina, tá bom? E você tem uma semana abençoada, em nome de Jesus.